Salve, salve família, um grande abraço a todos, desejando a todos um ótimo dia. Bruno aqui do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui dedicado ao canal. E mais uma vez, vergonha, humilhação, escurralhaçado, principalmente em relação a essa vergonha que esses caras estão dentro de campo. O Vasco há décadas não vence o Flamengo. Nem sabemos qual foi a última vitória. Pode ter sido naquele gol do Puma, que o cara achou um chute ali de fora da área. O quanto o Vasco se apequena quanto enfrenta o Flamengo. Dentro desse vídeo nós iremos falar que poucas e boas, principalmente do que a gente vem vendo aí na mídia, na parte em direção à questão do Vasco, e principalmente aqui é sempre um trabalho de forma honesta para o torcedor conseguir enxergar quem são os responsáveis por essa queda de rendimento da parte do futebol do Vasco. E a gente sempre coloca aqui que os jogadores são culpados porque são eles que entram dentro de campo. O técnico é um pardal. O técnico não deveria nem estar como técnico do Vasco. Mas o principal ninguém cobra, que é a diretoria que banca esse técnico o tempo inteiro em relação a isso. Então, dentro desse vídeo, nós iremos estar conversando muito a respeito sobre isso e, principalmente, eu quero ouvir a sua opinião, eu quero ouvir o seu desabafo em relação a tudo que vem acontecendo em relação ao Vasco. A derrota ontem só escancara o declínio de clube como está Vasco e Flamengo. O torcedor do Flamengo hoje sente pena do Vasco. O torcedor do Flamengo hoje, quando enfrenta o Vasco, para ele é 3 pontos garantidos. Para ele é vitória na certa. Para vocês entenderem como o Vasco está sendo apequenado por determinadas pessoas. E a própria torcida não está enxergando isso. Então, iremos estar conversando aqui muito, mas antes disso, deixe o seu gostei, deixe a sua curtida, que ela é muito importante, além de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações e também deixar a sua contribuição aí, se for se tornar membro, superchat, a opção aí valeu, mas ajude financeiramente aqui o nosso trabalho, porque é um trabalho muito importante aqui dentro da plataforma. Muitos canais identificados de Vasco são a maioria. Nós somos a minoria e é simplesmente o que você precisa, torcedor do Vasco, ouvir e não ser enganado. Vamos lá, galera. O Vasco enfrentou ontem o Flamengo. O Vasco havia colocado o time principal no jogo contra o Maricá e no jogo contra o Nova Iguaçu colocou um time praticamente todo reserva. O Flamengo estava há 9 dias treinando. E não era para o Flamengo ter colocado o time principal, porque o Flamengo está lixando para o campeonato regional carioca. Simplesmente as pretensões do rival são muito mais acima, como Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e Supercopa. Então, o campeonato lixo do carioca serviu como debaixo do tapete. Mas como existe gestão competente no lado de lá, eles simplesmente viram a corda pegar no pescoço. Por quê? Porque simplesmente se eles não vencem daqui a mais 2 jogos, eles simplesmente teriam que ficar no quadrangular de rebaixamento e teria mais 2 datas que esse calendário bizarro que a CBF fez durante todo o ano iria atrapalhar o rival. E aí o que eles fizeram? Não, teremos que mandar boa parte do time principal. E parecia que realmente o Flamengo tinha voltado no início de janeiro e já estava voando o Campeonato Carioca.
para você ver o declínio hoje como foi realmente Vasco e Flamengo. Se não é o Léo Jardim, o Vasco teria tomado uma goleada de 7 no mínimo, entre defesas do Bruno Henrique, Pedro, Cebolinha e Companhia Limitada. Então, para vocês identificarem, torcedor do Vasco, que hoje o Vasco, ele pode ter uma história gigantesca e ninguém vai apagar isso. A história pode ser grandiosa, foi o primeiro clube que inseriu negros ao futebol, um clube totalmente adotado nessa filosofia, mas esse é o verdadeiro clube do povo. Muita gente quer colocar o rival como clube do povo, mas essas pessoas que colocam o rival como clube do povo não sabem de porra nenhuma. Essa é a realidade. Enfim, o Vasco hoje virou um time pequeno, um time que participa campeonatos. O Vasco não briga por nada. O ano passado conseguiu chegar na final da Copa do Brasil, mas aí você viu a trajetória do que foi entre trancos e barrancos, meio que ali tentando chegar, fez um bom jogo no primeiro jogo, mas no segundo entregou a paçoca inteira para o Corinthians fazer a festa no Maracanã para mais de 50 mil torcedores cruzmaltinos. E dessa temporada não será muito diferente. Essa temporada será uma temporada de muito sofrimento. Por que muito sofrimento, Bruno? Não temos um elenco, é um time fracassado, time titular, é um time que não tem mentalidade vencedora, é um time muito mal fisicamente, aonde o maior jogador dessa torcida, boa parte dela, não vou generalizar, porque sempre tem torcedores que sempre são racionais, mas a metade ou a maioria colocam como grande principal Felipe Coutinho, um cara que tem o maior salário hoje no elenco do Vasco. O cara não consegue competir em campo, não tem mais físico para jogar futebol. Eu acho que ele deveria abdicar dessa função e se aposentar, curtir a sua família, curtir o crescimento dos seus filhos e poder ir frequentar os desfiles da escola de samba, onde que a sua esposa irá desfilar nesse ano no carnaval. Eu acho que o Coutinho deveria abdicar do futebol, porque o futebol para ele acabou. Ele está simplesmente enganando a instituição. É um cara que vai viver de lampejos. Hoje em dia o Coutinho não serve para jogar no futebol brasileiro, infelizmente. Ele tem uma técnica apurada, ele é um cara fora da curva, mas fisicamente ele não joga no futebol brasileiro. Ainda mais sabendo que hoje o calendário do futebol brasileiro é meio de semana e final de semana, meio de semana e final de semana. 3 dias de recuperação. Qual é a vantagem de você ter um jogador que tem um declínio físico abaixo da média? E ainda mais pelo custo-benefício que você acaba pagando por ele. Então acaba se tornando um custo ridículo, como foi o custo do Payet, um jogador que mal ficava dentro de campo, um cara que quase não produzia dentro de campo em gols, em assistências, um cara que nem queria estar dentro do Vasco, mas colocaram ele ali como um status de ídolo. Boa parte da torcida e também da própria diretoria naquela oportunidade. Então o Vasco hoje, quando ele enfrenta determinadas equipes, ele vira um Ibis da vida. E quando eu falo isso é com uma dor no coração, porque eu vi um Vasco ser campeão, eu vi um Vasco tendo um grande time. Eu sou de 88, então eu consegui ver muita coisa ainda desse Vasco. Hoje em dia, você vê o time do Vasco, parece que os caras, eles simplesmente não querem vencer o jogo. Eles entram ali por meio que obrigação. Não é uma coisa que eles deveriam utilizar, não. Isso aqui é o nosso pão de cada dia. Isso aqui nós temos que dar a nossa vida. E isso não acontece. Então, simplesmente, o Vasco vai sempre perder para o Flamengo. Enquanto não mudar essa metodologia fracassada
desses jogadores e principalmente desse técnico. Vamos falar do técnico. É um técnico que é cagão, é sortudo porque ganhou aquela Libertadores que não era para ter ganhado, porque se o Palmeiras passa pelo Boca Juniors, o Palmeiras teria sido campeão, mas é o se. Às vezes tem coisas no futebol que foge muito do raciocínio lógico, como foi, por exemplo, o Botafogo ser campeão da Libertadores e do Brasileiro. Você vê agora como é o Botafogo, não podendo contratar, transfer ban, um time remendado, com várias peças sendo desfalcadas principalmente por venda. E aí? Então, assim, hoje o Vasco ele tem um técnico que é altamente ultrapassado, que ele simplesmente acha que esse negócio de tic-tac vai resolver o problema do Vasco. Ele não tem material humano para poder fazer esse estilo de jogo. E ele é um técnico burro, e aí é ofendendo muito o animal, que ele não consegue raciocinar e colocar na balança que o estilo de jogo dele não se encaixa nos jogadores e ele se auto-reciclar. Ele fala assim, não, se o meu estilo de jogo não se encaixa nos jogadores, então eu tenho que fazer um estilo de jogo para se encaixar com o material humano que eu tenho. Nem isso ele consegue fazer. Então hoje nós temos um time de mentalidade derrotada, nós temos um técnico fracassado, que é um técnico fraco no mercado brasileiro, e aí nós falamos da diretoria, que nós temos como dois principais da diretoria, dois ex-jogadores que gostam muito do trabalho do Fernando Diniz. A tendência de dar muita merda é muito grande. Por quê? Porque qualquer pessoa em sã consciência que entende um pouquíssimo de futebol saberia que o Fernando Diniz, por mais que chegou na final da Copa do Brasil, era para ter sido mandado embora na temporada passada. Muito por conta da instabilidade que o Vasco teve durante o ano, inclusive em relação ao Campeonato Brasileiro, onde o Vasco patinou praticamente na reta final. Se não fosse aquela vitória contra o Internacional em São Januário, o Vasco teria sido rebaixado, para vocês terem a noção. Então, o grande culpado, na minha visão, é a diretoria que passa pano, que não tem mudança, que não tem radical. Ah, sim, ponto, corrijo, terá uma mudança. A única mudança que terá é que o time titular irá não jogar e o time catadão dos reservas irá jogar contra o Boa Vista 8h30 da noite no domingo. Essa é a única mudança. Não terá cobrança, não terá ameaças, não terá exigências da diretoria em relação a esse elenco fracassado, esse elenco de mentalidade ridícula e que simplesmente aceitam ser humilhados por mais de 50 mil torcedores ontem no Maracanã. 1-0, digo, foi pouco. Se não fosse o Léo Jardim, o Vasco teria tomado a maior goleada da sua história ontem no Maracanã. E aí, o grande culpado é quem está lá, ó, na diretoria, que simplesmente passa todo o pano para esse treinador fraco que hoje comanda esse time de mentalidade fracassada e derrotada. Esse é o verdadeiro Vasco. Muita gente vai colocar a culpa na arbitragem. De se questionar a arbitragem, pode ser no Campeonato Carioca, pode ser no cenário do Brasil inteiro. Sempre foi assim. Os árbitros são horrorosos porque eles usam a arbitragem como renda extra e não como uma profissão. Então, por isso que eles nunca vão levar a sério. Vão sempre levar na sacanagem. Mas não dá para colocar que a culpa simplesmente, que a responsabilidade da derrota foi na arbitragem. Não. Mesmo com 11 jogadores, antes da expulsão do Barros, o Vasco foi massacrado. O Vasco, se não fosse o Léo Jardim mais uma vez, o Vasco teria tomado 3-0 só no primeiro tempo.
Então não dá para passar o sol pela peneira ali e falar que a culpa é da arbitragem. E o que eu acho engraçado é que muitos canais identificados não criticam a diretoria. Porque tem medo de se opor, de dar a sua opinião sincera. Prefere colocar a culpa simplesmente nos jogadores, mas esquece que quem contrata os jogadores vem do andar de cima, vem da própria diretoria. Então acaba se passando aí que o Vasco foi mais uma vez humilhado pelo rival e o rival nem coloca mais o Vasco como um rival à altura. Hoje simplesmente o Flamengo deve enxergar o Vasco como se enxerga um Bragantino, como um Juventude, como um Sport da vida. Essa é a realidade. É duro ouvir isso, torcedor? É, mas está na hora de você começar a ouvir isso. Porque hoje o Vasco simplesmente não compete com ninguém. Essa é a grande realidade. Então, esse é o nosso vídeo aí de dar uma opinião. Vocês podem reparar que eu não falei nada do jogo. O jogo sempre fica em segundo plano, sabe por quê? Porque nós, como torcedores do Vasco, que vimos um grande Vasco, e hoje a gente vê esse time que a gente vê na televisão, a gente tem o nosso papel de simplesmente cobrar. Eu não aceito ser pequeno. Se você aceita, aí vai acabar sendo um problema seu e você tem que rever se realmente você é vascaíno. Porque se você não cobra as pessoas que deveriam ser cobradas, simplesmente seu Vasco acaba sendo derrotado, a responsabilidade também é sua. Então, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, assista esse vídeo do início até o fim, compartilhe, divulgue em grupos de WhatsApp e tudo mais. E além disso, hype o nosso vídeo, tem uma opção aí de hypar, deixe o seu comentário, a sua opinião, o seu desabafo. Se inscreve, ativa o sino de notificações, se torne membro, faça sua doação e principalmente recomende o canal Giro Vascaíno. É de torcedor para torcedor. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e um ótimo dia nessa quinta-feira.